Vim trazer aqui para vocês mais uma questãozinha de hoje. Abri o Anki sem querer. Calma lá que eu tenho que achar agora. Aqui. É sobre essa questão aqui do Enem de estática, tá bom? Uma questãozinha bem maneirinha aí pra gente fazer. Eu acabei errando a questão e eu tava dando uma analisada aqui nas explicações. Eu entendi e eu quero repassar para vocês o meu entendimento. Então presta atenção. Vamos lá. Vocês provavelmente já leram, então eu vou fazer um pouco mais direto, né? Ele quer a razão entre as pressões. E eu já posso organizar da seguinte maneira, né? A pressão ela é igual à força sobre a área. Tá. Vocês também têm que lembrar o seguinte, que a escala ela é igual ao mapa pelo real. E isso aqui vai nortear o nosso raciocínio. E se eu tenho uma escala quadrática, é a escala ao quadrado vezes mapa é igual ao mapa sobre o real. E a escala cúbica é igual ao mapa pelo real, sendo que a escala cúbica é simplesmente a escala linear ao cubo. Então, vamos comigo. Mantenham isso aqui em mente, anotem em algum lugar, na mente, sei lá, e me acompanhem. A pressão, eu vou organizar da seguinte forma, né? Eu tenho P da torre sobre o P do modelo. E isso é igual a algo. Eu vou abrir essas fórmulas, então eu vou ter que a força da torre pela área da torre vai ser dividida, no caso, né? Vai ser a razão entre a força da torre pela área, do modelo, né, gente? Do modelo, que eu vou colocar de M, sobre a área do modelo. Caraca, é muito difícil escrever no mouse. Absurdo. Eu já vou multiplicar pelo inverso, né? Multiplicar a primeira pelo inverso da segunda, então eu vou ficar com Ft sobre At vezes AM sobre FM. Então, ok, temos a nossa relação primordial que vai fazer com que a gente descubra isso. De que forma? Vamos lá, eu jovem padawan. Eu tenho uma massa, certo? Uma massa de toneladas da torre. E eu tenho uma massa no no modelo, né? E ele disse que a escala é essa aqui. Então, a minha escala de massa, ela é 1 para 100. Só que a gente tem um conceito, né? Que seria a densidade. E a densidade, ela é a massa pelo volume. E o volume é a escala linear ao cubo. A gente já sabe disso. Então, seria 1 sobre 100. 1 sobre 100. Tudo isso aqui é o cubo, né? Ao cubo. Mas eu não vou deixar dessa forma. Eu vou simplesmente multiplicar aqui ao cubo. E aí eu tenho aqui também um 10 a 2 e eu vou ficar com um 10 a 6, tá? Porque eu vou ficar com 10 a 2 elevado a 3. 10 elevado a 2, que está elevado a 3. E aí, consequentemente, eu vou ter o meu 10 elevado a 6, tá? Que é igual ao quê? Ao mapa pelo real. Então, vai ser ao peso, né? Vamos pensar o seguinte. A minha massa está relacionada com o peso, tá? Só que aqui eu não vou colocar a massa do modelo pela massa do real, porque depois eu vou ter que multiplicar por 10 e vou ter que dividir por 10, então vai dar a mesma coisa. Então eu simplesmente coloco a força, tá? Então a força da torre, no caso do modelo, dividido pela força real. Perdão, gente. Força do modelo, isso, pela força da torre real. E aí eu vou ter aqui, passando isso pra cá e passando isso aqui pra cá, né? A propriedade dos meios e dos extremos. Vou ter que Ft vai ser igual a 10 a 6 Fm. Fm. Aqui eu vou apagar rapidinho, só pra gente conseguir fazer a relação aqui em cima. E a outra, ela varia de forma linear, porque a gente tá falando de área. E área é uma medida linear, né? A base pela altura, no caso não base pela altura, né? Mas é o comprimento pela largura. E a escala linear varia como? Vai ser a escala linear. Aliás, a escala de área, né? Varia como? É a escala linear ao quadrado. E aí aqui vai ser a mesma coisa. Eu vou elevar ao quadrado aqui, e aí no fim das contas eu só vou elevar esse, porque 1 ao quadrado é a mesma coisa. E 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado, que vai estar elevado ao quadrado, então eu já vou ter aqui 10 à quarta, fechou? Já vou colocar aqui 10 à quarta. Caso você já tenha percebido o padrão, né? Eu vou ter aqui a área do mapa, do modelo, sobre a área do real, tá? No caso eu vou colocar T, porque é a área da torre, né? E aqui eu vou ter a mesma coisa, então AT é igual
a 10 a 4. Percebam como variou menos, porque a gente está falando de área, não de volume. Ao AM, tá? E agora a gente tem praticamente tudo pronto, porque eu tenho FT sobre AT aqui e eu tenho o que cada um desses significa em relação a esses dois aqui. Então é só eu fazer. Primeiramente, né? Eu vou substituir o... Não sei se vai caber aqui do lado. Eu vou fazer aqui do lado apertadinho. Eu acho que vai caber sim. Primeiramente eu vou ter aqui, vou substituir o FT, então vou ficar com 10 a 6 FM. Vou colocar vezes o AM aqui do lado. E aqui eu vou ter o 10 a 4 AM vezes FM. Percebam agora que eu posso cortar este FM. Vou até trocar de cor. Vou trocar este FM com este FM. Vou cortar, né? E vou cortar este AM com este AM. E eu vou ficar com 10 a 6 sobre 10 a 4. E a gente não pode deixar de lembrar que isso aqui é equivalente à pressão da torre, né? A gente não mudou nada na estrutura. A estrutura continua sendo a mesma. A gente não inverteu, não fez nada do tipo. A gente está simplesmente jogando a equação para frente, né? Sobre PM, né? E esse cara vai vir para cá para cima multiplicando pelo inverso dele, no caso, vezes 10 a menos 4, né? E aqui a gente vai ter uma soma de um expoente positivo com um negativo e a gente vai ter uma subtração consequentemente, né? Eu poderia ter simplesmente feito pela propriedade da subtração. E aqui eu vou ter, aliás, pela propriedade das divisões de potências de mesma base. E aqui eu vou ter simplesmente o meu 10 a 2 sendo a resposta dessa razão aqui, beleza? E aí agora a gente vem aqui para baixo e a gente tem a resposta sendo 10 a 2. E esse é o motivo algébrico pelo qual a gente estava... Aliás, pelo qual eu abri esse vídeo para mostrar para vocês, porque eu tava com certa dificuldade nisso, e agora tá tudo resolvido, tá tudo compreendido. Então essa questão, ela é de estática, claro, porque ela envolve conceitos de pressão, que é igual a força sobre a área, mas ela também envolve conceitos de escala, o que é muito mais, o que pega muito mais nessa questão é justamente a parte da escala, beleza? Então até o próximo vídeo, rapaziada, muito obrigado aí por assistirem e até a próxima.